Retrospectiva 2023, Dorival recupera São Paulo e leva clube a título inédito da Copa do Brasil. Mas antes inscreva-se no canal e deixe like. Quem vê torcedores do São Paulo celebrando o fim da melhor temporada do clube em anos precisa fazer um esforço para lembrar que houve um momento do ano em que as perspectivas eram mais sombrias. Teve eliminação inesperada, crise entre jogadores e técnico, a demissão de um ídolo. Mas Dorival Júnior chegou, mudou o clima no CT da Barra Funda e comandou a equipe à conquista da Copa do Brasil, a taça que o clube ainda não tinha. O ano termina com expectativa alta sobre 2024 no Morumbi. Dorival fica, Lucas deve ficar, James Rodrigues pode ter mais oportunidades. E de volta à disputa da Conmebol Libertadores após 3 anos. Uma baixa importante, porém, deve acontecer na defesa. Beraldo tem sido procurado por clubes europeus com a promessa de propostas acima dos 20 milhões de euros desejados pelo São Paulo, e a saída do jovem defensor é muito provável. Ceni é mantido, mas time cai cedo no Paulista. A derrota na final da Copa Sul-Americana e com o time sem vaga na Libertadores tornou amargo o fim de 2022 no São Paulo. Rogério Ceni chegou a cogitar deixar o clube, mesmo com um ano de contrato ainda. Mas foi convencido a ficar. O time foi reforçado no começo de 2023 por jogadores como Rafael, Wellington Rato e Alan Franco e fez uma primeira fase sem sustos no Paulista, com 3 derrotas. Nas quartas de final, porém, foi surpreendido pelo Água Santa, sendo eliminado nos pênaltis. A queda precoce fez com que o time passasse mais de 20 dias sem entrar em campo, o que não diminuiu a tensão na Barra Funda. Na reapresentação do time após a eliminação, o técnico Rogério Ceni cobrou o atacante Marcos Paulo, em frente ao elenco, sobre posts críticos ao treinador que o atleta tinha publicado em uma rede social. O comportamento de Ceni gerou insatisfação em outros atletas, que relataram à diretoria. Ainda em março, Pedrinho, contratado no início do ano, foi acusado de agredir a namorada. Ele foi afastado e teve o contrato rescindido em abril. O time voltou a campo com uma vitória sobre o Tigre, por 2-0, na Sul-Americana, mais um empate com o Ituano, na Copa do Brasil, e a derrota para o Botafogo na estreia do Brasileiro definiram a demissão de Ceni, que só seria concretizada uma partida depois, uma vitória sobre o frágil Puerto Cabello, da Venezuela, em casa. Ceni foi demitido pela manhã, em 19 de abril. À tarde, o presidente Júlio Casares embarcou para Florianópolis para se reunir com Dorival Júnior, que estava desempregado desde a saída do Flamengo, em dezembro. Dorival chega e time embala. A pressa de Casares se justificou. O banco de treinador ficou vago no Corinthians na mesma época, e o time alvinegro também contatou Dorival, valorizado pela conquista da Libertadores meses antes. Mas o telefone do técnico tocou 15 minutos depois de ele apertar as mãos do presidente tricolor e se comprometer a assumir o comando do São Paulo. Dorival dirigiu o time no jogo seguinte, uma vitória por 3-0 sobre o América Mineiro, na segunda rodada do Brasileiro. A ela, seguiram-se outros 10 jogos sem derrotas que fizeram o São Paulo embalar. O auge dessa recuperação tricolor foi em julho, nas quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo enfrentou o Palmeiras no mata-mata e avançou com 2 vitórias, 1-0 em casa e 2-1 no Allianz Parque. A partir daí, Dorival fez uma escolha, a prioridade era a Copa do Brasil. No Brasileiro, em que o time chegou a ocupar um lugar no G4, os titulares seriam poupados sempre que possível. A Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana também foi tratada com importância pelo São Paulo, uma outra oportunidade de conquistar a vaga para a Libertadores. O time passou aos mata-matas com a melhor campanha no geral, mas depois sofreu. Nas oitavas, pegou o São Lourenço e foi derrotado fora de cara. Na volta, venceu por 2-0 e passou. Nas quartas, parou na LDU. O São Paulo foi derrotado em Quito por 2-1, e, mesmo jogando mal, venceu a volta por 1-0 em casa. Caiu nos pênaltis, com o erro da estrela recém-contratada James Rodrigues. A conquista inédita da Copa do Brasil. Depois de passar pelo Palmeiras, o sorteio colocou outro rival no caminho do São Paulo, o Corinthians. O sorteio também determinou que os tricolores fariam o jogo da volta em casa, o que fez diferença. Em Itaquera, o tabu foi mantido.
O São Paulo perdeu o jogo por 2-1 no estádio em que nunca venceu. O ceticismo tricolor após a derrota deu lugar a grande otimismo nos dias seguintes. O elenco foi reforçado com 2 estrelas, o colombiano James Rodrigues e Lucas Moura, ídolo tricolor, ambos livres no mercado. Os dois foram inscritos na Copa do Brasil e poderiam enfrentar o Corinthians na partida de volta. Lucas, em melhor condição física, estreou contra o Atlético Mineiro e rapidamente conquistou uma vaga no time titular. James demorou mais a jogar e rendeu menos. Contra o Corinthians, os dois foram ao Morumbi, Lucas titular, James no banco. Assim como 62 mil torcedores, que transformaram o estádio em um caldeirão. Lucas foi o protagonista do jogo, com ótima atuação e um gol. Wellington Rato também marcou, e a vitória por 2-0 levou o São Paulo à final do torneio pela primeira vez desde 2000. A decisão foi contra o Flamengo. Caleri fez o gol da vitória por 1-0 no Maracanã. No Morumbi, Bruno Henrique abriu o placar para os cariocas, mas Rodrigo Nestor empatou com um golaço de fora da área. O empate deu ao São Paulo seu primeiro título da Copa do Brasil e, também, vaga na Libertadores de 2024.